1 João, capítulo 3, versículos de 7 a 10. Farei esta leitura. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa nessa noite, pelas canções que ouvimos, que tem falado conosco, ó Pai. Mas te pedimos que de forma especial agora o Senhor Deus venha nos silenciar. Ó Deus, o Senhor é dono da nossa atenção, dono da nossa mente. Venha fazer com que nada venha nos distrair, ó Deus. Coloque silêncio no nosso coração, desejo de ouvir, ó Pai, a Tua palavra, palavra que nós lemos, que vamos falar, ó Deus, palavra vinda do Senhor, é isso que cremos, ó Deus. Pai amado, nos ajude, nos abençoe, ó Pai, nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto começa falando: não vos deixeis enganar. E a mensagem é muito clara. Nós vivemos num tempo de muito engano. A ideia não é fazer com que a gente faça o que é errado. O inimigo quer que a gente faça o que é errado e ainda pensando que é certo. O engano é um grande mal. O chamar o bem de mal e o mal de bem. O nosso tema de hoje é justiça. Se nós formos pegar uma definição simples de justiça, é andar em conformidade com o que é direito. Ou seja, fazer o bem, andar de acordo com o que é bom, com a prática das boas obras. E aí, irmãos, nós começamos a pensar o quanto nós temos nos empenhado em buscar essa justiça, esta ideia de praticar boas obras, de coisas santas. Às vezes só de pensar nessas palavras, né? Parece um fardo tão pesado, parece algo chato. Nós vamos ouvir lá uma série na igreja sobre virtudes. Seria mais interessante ouvir falar sobre pecados, né? Sobre coisas mais fortes. A ideia de santidade parece alguma coisa morta, alguma coisa sem graça, né? Por isso, irmãos, que a gente deve tomar cuidado. Por isso que o texto começa dizendo: não vos enganeis. Lembra das bem-aventuranças? Quando Jesus, ele está diante daquela multidão e ele resolve falar sobre 8 qualidades, 8 coisas nas quais as pessoas deveriam ter, e essas 8 coisas levariam a felicidade. A palavra bem-aventurado não é simplesmente feliz, é plenitude de alegria. O que Jesus fala para aquelas pessoas? Plenitude de alegria é ter dinheiro, é ter uma família grande, é ter uma casa, um carro novo. Não, Jesus fala: bem-aventurados são os humildes, são os que choram, são os que sofrem. Diferente, não? Não vos enganeis. Devemos buscar a justiça.
Não devemos buscar as coisas que esse mundo nos traz, como às vezes nós estamos aí diariamente buscando a diversão na malícia, buscando atitudes egoístas, buscando vingança e chamando de justiça. Achei interessante, nosso tema é justiça, né? Mas muitas vezes você ouve as pessoas na rua, lá numa passeata, né? Justiça, justiça. Eles não querem justiça, eles querem vingança, o pescoço do outro. Longe da verdadeira justiça. Como esse texto começa, irmãos? Ele começa dizendo, filhinhos. É um chamado carinhoso a nós, não é? Deus nos chama de filhinhos. E esses filhinhos é exatamente uma expressão de amor. Deus não é um estraga-prazer que fica nos tolindo da nossa boa vontade. Deus não é alguém que é descuidado conosco, estraga a nossa alegria. Deus, Ele quer o nosso bem. É interessante que quando Jesus diz em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele não está falando sobre algo ruim. Parece que é ruim, não é? Já pensou, alguém chega para você e fala, olha, você deve negar tudo que você tem de vontade. Você fala, nossa, isso aqui é o meu mal, né? Como que o mundo prega? Você deve fazer o que dá na sua cabeça. O bom é o que é bom para você. Não é assim que o mundo ensina? Mas Jesus diz, negue-se a si mesmo. E quando Jesus diz isso, por que é algo bom? Porque Ele quer que a gente esteja negando a si mesmo, ou seja, aquilo que é pecado na nossa vida. As nossas vontades egoístas, as nossas vontades que sejam contrárias à vontade de Deus. Nós devemos tomar a cruz, seguir a palavra de Deus. Eu gosto de usar o termo que o que Deus coloca para nós não é cerca, mas sim muro de proteção. Os limites que são impostos muitas vezes pela palavra de Deus são proteção para a nossa vida. Não é uma grade que te tira a liberdade, mas é uma proteção. Foi como eu usei o exemplo do navio hoje. O navio, ele anda no mar, mas ele não pode simplesmente deixar com que aquela água toda entre nele, senão ele vai afundar. Ele tem que estar protegido ali, tem que estar seco. E nós andamos no mundo, mas nós nos direcionamos para as coisas de Deus. Olha o que o texto diz, aquele que pratica a justiça é justo. Parece claro, não? Quem é justo? Aquele que anda em conformidade com o que é direito. Foi a definição que nós demos. Ou seja, quem pratica justiça. E nós vamos analisar bem essa questão da palavra praticar. Não é simplesmente fazer uma vez. Praticar dá a ideia de repetidas vezes. É justo não aquele que de repente resolve, né, fazer uma coisa boa. Eu ajudei uma pessoa lá no Natal. No Natal eu ajudei uma pessoa. Agora na Páscoa eu vou na igreja. Não, eu preciso praticar. Eu orei mês passado. Não, eu preciso praticar. Justo é aquele que busca servir a Deus, fazendo bem. Repare que o texto diz que nós devemos praticar justiça assim como Ele é justo. Parece uma expressão muito forte, não, irmãos? Que padrão é esse? Assim como Ele é justo. Parece muito fácil ser justo no mundo onde há tanta injustiça. Você olha para o lado, você vê pecado, você vê gente roubando, gente matando. Aí você sai de casa e fala, olha, eu sou um homem justo, eu sou um homem perfeito, eu sou um homem muito bom.
Até mesmo na igreja, você chega na igreja e meio preocupado, será que eu sou meio pecador? Acho que eu não posso nem fazer minha profissão de fé, sou meio pecador. Mas depois você começa a conviver com os irmãos ali, e você fala, eu sou até melhorzinho que o pastor. Eu acho que eu que deveria ser o presbítero dessa igreja, né? Mas você não está se medindo por Deus, você está se medindo muitas vezes por um outro. Só que você não está se medindo pelo outro, olhando as coisas boas do outro, não. Geralmente a gente consegue olhar um defeito do outro. E aí a gente fala, sou melhor. Eu não faria aquilo. Eu não faria desse jeito. Que falta de ética. Aí você vai crescendo. Então o nosso alvo não é o próximo. Embora nós devemos olhar sim para o próximo, naquilo que cada um é bom, imitar, copiar, aprender com o próximo. E não olhar para o próximo naquilo que ele faz de mal. Mas devemos olhar para Deus. Salmo 145, versículos 13 a 18, ele fala sobre essa santidade de Deus. Essa letra é até a primeira parte de um hino conhecido. Quando diz, justo é o Senhor em seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Justo é o Senhor. Como que é o Senhor justo? Em todos os seus caminhos. Como que é a bondade de Deus? Em todas as suas obras. É em Deus que nós devemos espelhar. Olhar para a obra de Deus. E a gente começa a achar, mas é impossível, então, eu querer ser parecido com Deus, eu querer ser santo como Deus. E a gente vai perceber que é o próprio Deus que está falando isso. Sede santos como eu sou santo. Justos como justo é o Senhor. E aí a gente começa a entender por quê. Esse texto do Salmo 145, no versículo 18, ele diz, perto está o Senhor. Então, nós sabemos que a nossa santidade é derivada de Deus. À medida em que nós nos aproximamos de alguém santo, de alguém poderoso, nós vamos aprendendo os caminhos santos. Jesus ensina muita coisa para nós. Enquanto o mundo ensina tantas barbaridades e a cada dia inventa uma nova barbaridade, os inventadores de males, o Senhor Deus tem na sua palavra coisas tão belas, tão puras, que ainda nós não aprendemos, por falta de proximidade de Deus. Quanto mais perto, quanto mais próximos do Senhor, vamos aprendendo a respeito de Deus, irmãos. E a nossa palavra aqui, nessa noite, é esta: justiça é algo que eu devo buscar. Eu devo buscá-la na presença de Deus, aprendendo com o Senhor. Como isso pode acontecer? Podemos almejar essa santidade, pois nós somos filhos de Deus. Repare no capítulo 3 de João, se você tem a sua Bíblia aberta ainda, 1 João capítulo 3, ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha por que nós podemos ser chamados santos. Filho de santo não é santinho, não, é santo também. Santo de Deus. Que grande amor. Repare que a ideia do filho, depois vai aparecer o filho do diabo, né? A ideia do filho é alguém que participa da mesma natureza. Deus nos adota e nós somos chamados filhos do Senhor. Alguém que tem essa natureza de Deus, que tem uma identidade, que tem uma relação de intimidade com Deus. Por isso nós somos filhos de Deus. Repare que filhos não são herdeiros. Filhos de Deus, herdeiros de Deus. Qual é a herança
que Deus deixa para mim e para você? Você já parou para pensar qual é a maior herança que Deus pode deixar para mim e para você? O que Deus tem de melhor? Não me vá falar que são ruas de ouro, por favor. O que Deus tem de melhor é a sua santidade, é a sua perfeição. E o que Deus fala? Que um dia estaremos juntos com o Senhor nos céus e poderemos ser como Ele. Ou seja, poderemos ser santos como o Senhor é. No sentido de nos aproximarmos do Senhor. No céu, eu sei que não haverá mais dor, não haverá mais um corpo que envelhece, mas nos céus também não haverá uma alma de pecado. No céu seremos santos, não haverá maldade em nossos pensamentos, não haverá preguiça nas nossas ações. Louvaremos ao Senhor sem preguiça, sem distração alguma, porque seremos santos. Capítulo 3, versículo 2, 1 João 3,2. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que haveremos de ser? Perfeitos, santos. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Está vendo, irmãos? Não sou eu que estou falando heresia, não. Seremos semelhantes a Ele. Por quê? Só assim poderemos ver como Ele é. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Como eu poderei estar na presença de Deus se eu não tiver santidade? E aí que vem a questão importante para nós. Versículo 3. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Que esperança é essa? De um dia chegarmos perante Deus e sermos santos. Quem sabe disso, a partir de já, está se preparando, buscando, se purificando, assim como Ele é puro. Como filhos de Deus, seremos semelhantes a Ele. E assim, desde já, nos preparamos. Por isso que eu disse que nós temos que nos espelhar em Deus. Como um bom filho, nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas estamos atentos ao ensino do nosso Pai e crescemos assim dia a dia, porque um dia seremos puros diante de Deus. Por isso que a palavra aqui nos diz: justo não é alguém que vive praticando o pecado. Ou seja, alguém que vive na prática do pecado não é justo. Quem é justo? Justo é aquele que pratica a justiça. Quem vive na prática de pecado? A Bíblia fala que é filho do diabo, mas não chegamos nessa parte ainda. Quem não vive na prática do pecado? Ou alguém que vive na prática do pecado? Ele não é justo. Não é justo. Praticar o pecado. Vamos voltar à questão da palavra praticar, irmãos. Praticar o pecado é diferente de pecar. Todo crente peca, mas não vive pecando. Ou seja, não vive praticando o pecado. Correto? Você vai falar: eu não sou justo porque eu pequei. Não. Não é justo aquele que vive na prática do pecado. O seu alimento é o pecado. Como diz a Bíblia, ele não dorme se não pecar. A sua ambição é o mundo. Seus desejos são para a carne. Esse não é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o pecado que vive pecando desde... O pecado não, né? O diabo que vive pecando desde o início. A ideia aqui é muito simples, irmãos. Se você quiser dar um referencial, né, de alguma coisa, leite condensado, lembra de moça. É um referencial. Fala de pecado, você lembra do quê? Do diabo.
correto? Ele é a marca registrada do pecado. Quem peca está imitando quem? Que ele aprendeu com o diabo. É simples, não é ofender ninguém. Quem busca praticar o pecado está buscando ser um diabo. Quem vive pecando se aproxima de quem? Mais do diabo do que de Deus. Ele parece mais com o diabo, porque é o diabo que peca, o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Nós encontramos na história, irmãos, vários exemplos de homens que foram verdadeiros filhos do diabo. Vou citar o nome de um homem chamado Pablo Escobar. Ele fez da Colômbia um inferno até hoje. Ele, nas suas declarações, ele dizia: eu sou bandido. Eu nasci para ser bandido. Começou de pouco, né? Mas ele chegou a um acúmulo de maldade que ele dizia: ou prata ou ouro, né? O prata era o tiro, o ouro era dinheiro. Então, ou você recebe o meu suborno, ou eu te mato. E assim ele foi corrompendo na Colômbia os governantes, matou candidato à presidência, derrubou avião para derrubar líderes da cidade, do país. Comprou muitos outros, a ponto de comandar quase que o país. Ele sequestrava pessoas, matava quando tinha vontade. Ele se tornou um homem dos mais ricos do mundo no narcotráfico. Ajudava os pobres, uma forma que ele arrumou para conseguir mais apoio político. E até quando foi preso, ele mesmo negociou tudo. Ele falou: eu vou ser preso sim, mas eu que vou construir a minha cadeia, ela vai ser assim, assim. Construiu uma mansão enorme. E lá nessa cadeia, que eles chamavam de La Catedral, era um lugar que ele levava os inimigos dele e matava lá naquele lugar. Ele que mandava em todo aquele lugar. É claro que ele não terminou bem, né? Morreu antes dos 50 anos. Um dia tentaram acabar com essa festa dele nessa lá catedral aí, e ele tentou fugir e foi descoberto pela tecnologia da época ainda, né? Descobriram, rastrearam a comunicação dele e mataram aquele homem. Eu estou dando um exemplo de um homem que se vestiu da natureza pecaminosa, que praticou o mal, filho do diabo. E o que é necessário para ser filho do diabo? Se nós começarmos a nos deixar levar pelo pecado, cada vez mais nós estamos parecidos com o diabo. E lembra, essa palavra prática dá a ideia de algo que começa, né? Você precisa praticar qualquer coisa que você queira fazer. Você precisa praticar. E a prática vai te levando a fazer melhor. Tocar um instrumento. Quantas horas você vai praticar aquilo? Mais fácil, melhor você vai fazer aquilo. No mundo nós temos duas opções, duas práticas. Ou eu começo a me especializar na prática da justiça, e cada vez eu sou mais santo, ou eu busco praticar o pecado, e cada vez eu sou mais pecador. Cada vez mais eu me aproximo de ser filho de Deus, e chegando aquele dia em que eu estarei com o Senhor em santidade, ou cada vez mais eu me aproximo a ser filho do diabo. E buscar a perdição para a minha vida. Então, irmãos, nós precisamos pensar nessa necessidade de buscar praticar a justiça e tomar cuidado, porque as coisas vão acontecendo devagarzinho. Lembra qual a primeira frase do texto? Não vos enganeis. Devagarzinho. De uma hora para outra você deixa uma prática de pecado entrar na sua vida, sem pensar no que aquilo pode se tornar, no estrago que aquilo pode gerar.
Eu vi uma propaganda, uma reportagem na televisão essa semana, alguém falando a respeito de mulheres que apanham, que são abusadas, e ela diz o seguinte: ninguém chega em casa de uma vez por outra espancando a mulher, mas devagarinho, né? Um dia começa a contrariar tudo, depois começa a gritar, até que um dia escapa um empurrãozinho, a agressão. E onde que para isso? A morte. Mata por amor, né? Que prática foi essa? Uma prática alimentada que foi gerando o mal. Olha o contrário disso. Eu vou praticando o amor, então com o tempo, meu casamento vai ficando cada vez melhor, eu aprendo a amar, eu aprendo a perdoar, e assim as coisas vão ficando para o bem. O mundo não é pior, porque Deus se manifestou para derrotar essas obras do inimigo. Olha o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Às vezes a gente pensa, né? Como que esse mundo não acaba em maldade? Estava falando das maldades que aconteceram, né, no tempo, na história. Quanta coisa! Como que isso de repente é controlado? Como que um homem como esse Pablo Escobar de repente é morto? E dá um alívio lá para o país. Logo que ele foi morto por um outro cartel, né, mas como que há essa liberação, há essa bênção do mal? A presença de Deus no mundo. Qual que são as obras do diabo? O diabo veio para bagunçar. Deus cria um mundo e coloca ele em ordem. Qual que é a obra do diabo? Ele vem para bagunçar, para tirar tudo da ordem. Tirar a paz. Deus vem para colocar as coisas no lugar. Mas principalmente essa mudança ocorre aonde, irmãos? Em nós. A ação de Deus acontece também até em homens maus. Às vezes a gente não acredita, né? Mas até corrupto às vezes tem a consciência pesada. E talvez ele não se arrepende, mas ele tem remorso. Para na sua maldade. Deus para. Mas principalmente nós. Deus transforma. A mudança de Deus ocorre em nós. Deus transforma a nossa vida. 1 João capítulo 3, versículo 9, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Essa é a diferença. O que significa essa divina semente, irmãos? O Espírito Santo de Deus é implantado em nosso coração, na nossa vida. E a Bíblia fala, né, desde o Velho Testamento, que o coração de pedra é transformado, ou seja, nós reconhecemos a vontade de Deus. Nós não falamos no início que nós somos filhos de Deus. Então, o ser filho de Deus é ser alguém diferente, que tem a presença do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós somos transformados e buscamos praticar a justiça. Nós estudamos nas parábolas, na quarta-feira passada, sobre a parábola do fermento. E é interessante a ideia do fermento. Lucas 13, 20, essa parábola diz: a que compararei o reino de Deus? E diz: é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, o reino de Deus é semelhante a um pão com fermento.
O que quer dizer isso? Nós, no lugar de sermos aquela massa que não cresce, né? Aquela massa achatada, nós somos alguém que recebeu esse fermento, podemos dizer a divina semente, e nós crescemos. O fermento é invisível, mas ele é capaz de misturar-se em toda a massa, e aquela massa se torna grande. O reino dos céus na nossa vida é assim, irmãos. Nós somos transformados, nós nos tornamos pessoas justas diante de Deus, a ponto de Jesus dizer que não entrará no reino dos céus aquele que não for justo. Mateus 5, 17 a 20 diz que nós devemos exceder na justiça dos fariseus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não herdarão o reino dos céus. Palavra dura. Tem ideia do que era a justiça de um fariseu, de um escriba? Eles obedeciam à lei. Eles chegaram a calcular que a lei continha 248 mandamentos, 365 proibições. Acho que eles colocavam uma para cada dia do ano, né? Hoje é proibido isso, amanhã é proibido aquilo. Como nós vamos exceder essa justiça? Ultrapassar? Nós vamos exceder essa justiça porque eles faziam tudo isso simplesmente, mecanicamente, decorado. Mas Deus coloca no nosso coração muito mais que 200, 400 mandamentos. Deus coloca em nós um coração puro. A partir do momento que nos aproximamos dele, ele nos ensina o que é verdadeiro. Ele nos ensina os caminhos de justiça. Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que eu farei contigo, ou firmarei contigo. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós assim nos aproximamos da presença de Deus, dessa divina semente de Deus. Irmãos, quero concluir com um texto bem conhecido de Mateus 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu disse há algumas semanas na escola dominical que nós temos dificuldades de colocar algumas características como qualidades nossas. Aquele exemplo que eu dei de alguém que foi pedido para colocar num papel 5 qualidades que caracterizavam a vida dele. E vendo que ninguém colocou uma qualidade, santo. Se eu te der um papel agora, você vai colocar aí no seu papel, santo, justo, honesto, benigno, verdadeiro. Às vezes a gente vai para aquelas assim, responsável, né? Amigo meio não se compromete. Nós precisamos parar com isso, irmãos. Nós somos filhos de Deus e sim devemos escrever lá, eu sou santo, eu sou justo. Porque se não for, nós somos o quê? Se não for santo, não vai ver a Deus. Se não for justo, é filho do diabo. Então a gente tem que rever a nossa posição nessa terra. Porque não adianta a gente ficar aqui nesse mundo, eu sou amigo responsável. Vai para o inferno com a responsabilidade, né? Não. Eu quero ser santo. Eu quero ser justo. Bem-aventurados os justos, o que tem fome e sede de justiça. E eu quero concluir mais uma vez com esse desafio. O que nos move? Qual é a nossa ambição, irmãos? Nós temos mais uma semana, horas abençoadas pela frente.
Eu estava pensando, né, na avó da Nádia essa semana, que ela já tem uma idade bem avançada. Eu pensando assim, né? Ela devia acordar todo dia cedo e falar: oh, obrigado, Senhor, estou no lucro, mais um dia, né? Eu devia estar noutra. Mas coitada, ela acorda e, como diz a Nádia, mas e a canseira e o enfado? A gente não chegou nessa idade para saber o quanto que é difícil viver com uma idade avançada. Não é simplesmente levantar e falar: obrigado, Senhor, que eu estou aqui, né? Às vezes a pessoa fala: ó, Senhor Deus, me leva porque está difícil, está pesado viver. Mas a gente tem que entender que todo o tempo que nós tivermos, qual é a ambição? Quando eu levantar cedo, o que eu vou buscar? E sim, irmão, eu devo buscar ser justo, ser santo. Aí eu preciso repetir: o que é ser justo? Fácil, praticar justiça. Ou seja, o meu exercício semanal é coisas que são justas, fazer coisas boas, buscar o bem. Lembrando que o contrário, irmãos, é perigoso, porque se eu levanto na segunda-feira e começo na minha agenda, nas 10 horas da manhã eu vou brigar com o guarda, 11h30 eu vou roubar lá no supermercado, 2 horas da tarde eu vou, sei lá, é melhor eu parar, né? Ficar dando ideia. Eu estou praticando o quê? Injustiça. E eu sou o quê? Para não dizer que é filho do diabo, eu vou falar: você é injusto. Então, irmãos, eu devo ter fome e sede de justiça. Um apetite embotado faz com que alguém não tenha saúde e vida. Se eu não tenho apetite, a coisa fica feia. Tem que colocar uma sonda. Tem que me colocar no soro. Eu tenho que tomar remédio, vitamina. Eu preciso então ter apetite para as coisas de Deus. E que esse apetite seja despertado, irmãos. O apetite, quando você começa a comer, ele dá mais vontade, não dá? Esse é o nosso desejo aqui nessa noite. Nós, ouvindo a palavra, ouvindo os cânticos, eu quero continuar essa semana assim, ouvindo a palavra de Deus. Eu vou lá procurar um site que tem uma pregação, vou ouvir de novo essa pregação, segunda-feira, está lá na internet, lá, meio-dia você pode procurar. Eu vou ouvir outras coisas. Eu vou buscar aquilo que é bom. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Uma alimentação saudável produz uma vida saudável. Quem come veneno caminha para a morte. Eu preciso buscar uma reeducação alimentar. Alimentar mais de justiça. Eu preciso ter uma ambição de alguém que busca servir a Deus. Senhor Deus, Tu és santo, Tu és justo, Tu és perfeito. E Tu, Senhor, é aquele que estendeu a mão para nós, não apenas para que possamos e sejamos servos, mas também, ó Deus, o Senhor nos chama de filhos. Pai amado, obrigado por esse privilégio, ó Deus. Deus querido, converta, ó Deus, o coração daqueles que não Te conhecem. E cada um daqueles que Te conhecem, ó Deus, revele mais e mais a Tua verdade, Senhor Deus. Nos dê, ó Pai, a certeza da santidade, ó Deus. Vivemos no mundo, mas somos livres do mal. Esta é a palavra do Senhor para nós, ó Deus. Que possamos, ó Deus, a cada dia lembrar que estamos nesse mundo para proclamar o Teu Evangelho, ó Deus. Que se estamos aqui, ó Pai, é porque o Senhor Deus permite que cada um de nós estivéssemos vivendo aqui. Mas nunca, ó Deus, o Senhor abandonaria ou abandona um filho Teu para se perder neste mundo. Ó Pai amado, sabemos como é difícil, ó Deus, como o mundo tenta nos enganar, a nossa mente, ó Deus, tenta nos enganar, os nossos sentimentos tentam nos enganar, ó Deus.
as tentações tentam nos enganar, mas que o Senhor não permita que nenhum de nós se perca, ó Deus. Pai amado, nos aproxime do Senhor. Faça de nós um vaso novo, Deus. Transforma, ó Pai, a vida de cada um de nós como Tu queres, Senhor Deus. Que possamos pensar a cada dia que somos um vaso do Senhor. Ó Pai amado, obrigado por esta hora aqui, ó Deus, por este tempo passado aqui na Tua casa. E nos abençoe, ó Pai, mais e mais. Oramos em nome de Jesus. Amém.